Deus, a nosso teto ele não tem muita estrutura, são pequenas folhagens mesmo se colocar no teto. E isso é para demonstrar o quanto nós somos dependentes do Eterno, dependemos para tudo do Eterno. E assim como o açúcar é frágil dessa forma, o Eterno nos pede que a gente venha restaurar essa açúcar frágil. E se a gente olhar, meus irmãos, a igreja do modo como está hoje, a gente precisa de voltar ao original. A gente precisa de voltar ao primeiro amor. Onde que nós deixamos de amar o Senhor com toda intensidade, com toda força? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E é sobre esse amor que eu queria trazer essa palavra, que é restaurando a igreja do primeiro século para a consumação dos séculos. Uma mensagem apocalíptica, é uma mensagem de juízo, uma mensagem muito atual para os dias de hoje, considerando a situação de Israel, a situação do mundo, como vê Israel. Mas antes de começar, eu queria fazer uma oração. Vamos orar? Eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ó Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, Senhor, abençoa essa casa, guarda-nos, Senhor, abençoa essa palavra que será ministrada. Pai, que não seja eu a ministrar esses corações, mas que seja o Teu Espírito, o Teu Rua, que venha preencher esses corações, assim como preenche o meu, Eterno. Que eu seja um vaso na Sua mão, que eu seja um vaso na Tua presença, que possa, Deus, ministrar os Teus oráculos aqui para essa casa, com sabedoria e intrepidez, e muita humildade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, o assunto vamos assentar, vamos começar a nossa ministração. Realmente, meus irmãos, o assunto ele é muito pertinente para a festa de Chocar. A gente vê o encerramento da festa, na verdade, né? A gente vê Israel realmente hoje com um pequeno tabernáculo. Nós somos ali 22, existem 22 países ao nosso redor que buscam a nossa destruição. Então, estamos já vivendo, como a pastora Ana falou, o final, a consumação dos tempos. Basta que a gente venha ver com os olhos espirituais o que está acontecendo na situação de Israel com a criação do Estado da Palestina. Isso é muito importante a gente ter noção do que está acontecendo, né? Para que a gente não venha ficar alheio ao tempo. O que está acontecendo é o final dos tempos. A gente não tem dúvida disso. Então, uma mensagem muito pertinente restaurando a igreja do primeiro século para a consumação do século. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Isso está claro. E Yeshua está voltando. Ele está voltando, gente, porque a gente assiste todos os fenômenos. 48, Israel ressurge, a língua hebraica ressurge também nesses tempos. Então, são muitas coisas que estão acontecendo. E onde que nós estamos? Como igreja, buscando a restauração, onde que nós estamos? Nós temos um lugarzinho bem especial nesse processo. Por que restaurar a igreja do primeiro século? Por que a gente gasta, né, igual a pastora Ana falou, no esclarecimento de Sião, ele gasta todos os esforços com a visão voltada para a restauração da igreja? Por que, meus irmãos? Por que vocês aqui também assumem essa postura de retornar às raízes, à identidade, à origem? Por que a gente faz isso, meus irmãos? Tem várias, eu posso listar aqui várias e várias razões, né? A gente reconectou a nossa identidade, nós estamos próximos de onde que saímos, isso é maravilhoso. A gente tem a oportunidade de ver a palavra da forma, né, o contexto que foi escrito. Então nós temos várias e várias bênçãos. Temos as lutas de Atos, né? Se buscamos voltar ao primeiro século, voltamos o quê? As lutas de Atos e as bênçãos de Atos também. Não adianta a gente querer viver em Atos somente nas bênçãos, mas as lutas nos perseguem e é absolutamente normal. Mas o tema aqui que eu queria tratar para vocês é o seguinte: uma resposta que eu quero abordar com vocês ao longo da pregação é a seguinte: por que a gente busca restaurar a igreja do primeiro século? Porque ela será o modelo da igreja do último século. O que a gente faz aqui, meus irmãos, o que vocês fazem aqui, o que a Hartzion faz aqui, é um prelúdio,
é um anúncio do como que as igrejas, no final dos tempos, irão comportar. Agora, por quê, né? De onde que vem essa afirmação? Vamos pegar alguns exemplos. Onde que eu encontro um modelo de igreja restaurada na Bíblia? Procurei em Atos tem um modelo maravilhoso de igreja, de onde tudo nasceu. Vimos ali todas as correções do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Mas eu busquei um modelo de igreja, de referência de igreja, no Apocalipse. Qual é o modelo de igreja das igrejas? Qual é o modelo de igreja que haverá no final dos tempos? Vamos ver em Apocalipse capítulo 14. Primeiramente eu queria que os irmãos marcassem o seguinte: vamos marcar em Mateus capítulo 24 e 1 Tessalonicenses, se puderem marcar aí, a gente vai sempre voltar nesses textos. Mateus 24 e Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Falar de Apocalipse, meus irmãos, é falar sobre escatologia. Nós vamos falar sobre esses temas. Então aqui é interessante, vamos ver, Apocalipse capítulo 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito interessante. Não está, o apóstolo João, ao ver receber essa mensagem, não está dissociado à guarda dos mandamentos e a fé em Yeshua. Fantástico. Isso nós encontramos aonde? Capítulo 14 de Apocalipse. No capítulo 12, da mesma forma, aqui quando o dragão puxa a mulher e leva ela para o deserto, vai receber o menino, né? Ele foi, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os demais filhos dela, que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Pelo que eu estou vendo aqui, meus irmãos, não haverá espaço no Apocalipse para você estar num lugar e para estar em outro. Nós vamos ter que guardar os mandamentos e guardar a fé em Yeshua. Isso está claro para mim. E os textos estão bem claros também. Agora, é uma mensagem, uma pergunta, né? Haverá santos, haverá igreja no Apocalipse? Né? Porque é um tema que traz muita contradição, tem duplo entendimento. Então vamos ver o que diz a palavra. Haverá santos, a igreja no Apocalipse? Vamos ver. Vamos ver como é que está a situação da igreja hoje. A igreja que guarda apenas os mandamentos, nós temos as sinagogas. Quer dizer, o judaísmo, em sua 95% de extensão no mundo, guarda apenas os mandamentos. Não conhecem Yeshua, ou melhor, rejeitam ele com todas as forças. Nós sabemos as razões históricas, o pano de fundo que há nessa história. Nós sabemos o pano espiritual que há no Senhor de cegar os olhos dele. Romanos capítulo 1 está muito claro. Então a gente tem essa visão, a gente sabe que ainda eles estão guardando apenas os mandamentos. A igreja, de uma forma geral, guarda apenas os mandamentos de Jesus, é claro. Então tem uma dicotomia. O judaísmo anda por um lado, né? A guarda do mandamento de um lado e a fé em Jesus de outro. O que a gente assiste em Apocalipse? A gente assiste o quê? A guarda dos mandamentos e do testemunho de Jesus. É o que a gente... Por isso que eu falo que a nossa mensagem ela é muito pertinente à nossa. Porque nós buscamos viver nesses dois ambientes. Agora, perguntas. De quais santos o Apocalipse se refere? Haverão santos na grande tribulação? Nós estamos falando de Apocalipse, meus irmãos, nós vamos ter que falar sobre isso. A igreja será restaurada apenas na grande tribulação? Vamos tentar responder essas perguntas. Porque a gente percebe no movimento, no ensino inicial, que é muito difícil. É uma das escolhas mais difíceis que existe, que é a restauração. Porque a reforma, meus irmãos, é muito fácil. A Marcelo não cansa de falar. Né? Para a gente reformar uma Bíblia, por exemplo, eu não preciso de observar a originalidade dela. Então, de qualquer forma, a reforma ela é mais barata no ponto de vista de ação, de efeito, de testemunho. A restauração, eu preciso de considerar os elementos originais em que essa Bíblia foi encadernada, e o papel, etc. A Bíblia Marcelo fala muito sobre isso. Então vamos lá. Vamos lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, meus irmãos, é a vértebra escatológica de todo o fim. Jesus senta com os discípulos ali no Monte das Oliveiras, gasta um tempo maravilhoso com eles, falando sobre
os tempos, né? Os discípulos perguntam: mestre, quando que será a sua volta? Como que vai se dar a consumação dos séculos? Então, vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Então, Jesus ali no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, ele pediu: dize-nos quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E eles responderam: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e o enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, pois é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vamos ver até o 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Vamos pensar. Muito que a gente vê nesse texto já está acontecendo. A gente vê terremoto no Japão, a gente vê nação se levantando contra nação, a gente vê Zacarias capítulo 2 se cumprindo, de todas as nações se voltando contra Israel. Isso vai acontecer, meus irmãos, está escrito, foi predito pelo profeta. Nós temos vários sinais que já estão, que a gente pode ver. Jesus fala: não fique triste, porque isso aí é só o princípio das dores. Então, teoricamente, o que a gente já assiste é apenas o princípio. Agora, Jesus fala uma mensagem muito dura. Ele fala o seguinte: então, sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Meus irmãos, Jesus está falando algo que vai acontecer. Eu creio que a palavra dele é verdade. Ele fala isso para quê? Para a igreja dele. Nós temos que ater esses versículos para a gente fortalecer ainda mais a nossa fé. Por quê? Eu creio que é verdade. Você sabe por quê? Porque em Apocalipse nós temos a mesma correlação da besta que emerge do mar. Também foi lhe permitido fazer guerra contra quem? Os santos, e vencê-los. Olha aqui: e deu-lhes autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13. A mensagem de Jesus, ela é dura, e ela tem que ser vista no contexto em que ela foi escrita. Jesus está falando, preparando a sua igreja para tempos muito difíceis que ainda estão por vir. Estamos vendo, como ele falou ali, só o princípio das dores. Isso é apenas um anúncio do que está para acontecer. Agora, aqui no capítulo 24, ele fala, no versículo 15, ele vai a fundo o que vai ser a grande tribulação. Ele fala: quando, pois, vires estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, aqui a gente entende aquelas semanas, quem entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para trás para apanhar a sua casa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olhai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no Shabat, porque haverão então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo e nem jamais haverá. Meus irmãos, é algo que Jesus está falando novamente para a igreja. Jesus aqui não separou aqueles que, conforme Darby, um teólogo que criou o arrebatamento pré-tribulacionismo, ele não separou alguém ali, não. Ele falou a igreja, igual eu estou falando com vocês. Isso aqui vai acontecer. Uns entendem que isso vai acontecer somente em Jerusalém, somente na Judéia, naquelas regiões, mas o entendimento é que ele está falando a igreja eu entendo que está em todo mundo. Situação, meus irmãos, então haverá uma tribulação tão grande como nunca houve. Então, é o início. Aqui nós vamos ver o início da tribulação. Ainda no capítulo 24, versículo 9, ele fala assim: então sereis entregues à tortura e vos matarão. Sereis odiados por toda a nação por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se uns aos outros, mutuamente se odiarão. Meus irmãos, também está acontecendo. Quantos escândalos nós estamos vendo a igreja cometer? Passando desde as pedofilias, os crimes financeiros,
a igreja está, cada dia surge novos escândalos, já está acontecendo. A igreja está com traições? Está. A igreja, pastores se movem contra outros pastores, separações dentro do corpo existem, está bem atual. Ódio mútuo, gerando mutuamente, odiarão. Isso está acontecendo dentro do seio da igreja. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse aqui para mim é o versículo-chave. Nós temos duas situações. Nós temos a primeira que, por multiplicar a iniquidade, que do grego iniquidade significa anomia, ausência de lei, ausência de Torá, ok? A ausência da Torá fará com que o amor de muitos se esfrie. Não sou eu que estou dizendo, vamos ler o texto? E por se multiplicar a iniquidade, aqui como causa, o amor de muitos se esfriará. Então, a lei, a Torá é uma referência. É a nossa, como se diz, a luz para os meus caminhos, é assim a Torá. Bom, quem se esfriará? Creio eu, a igreja pela ausência da lei. Então, meus irmãos, é tempo de retornar, não somente para a lei sem a graça. Aqui a gente tem liberdade para falar esses conceitos, mas é muito pertinente voltar para a lei. Agora, esse versículo aqui para mim é chave para a gente entender as 7 igrejas do Apocalipse, porque essa mensagem Jesus aqui repetiu: mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança até o fim, essa será a marca da igreja do Apocalipse, daquelas 7 igrejas. Vamos falar aqui pormenorizadamente em cada uma delas, mas a gente percebe que ao final de cada igreja, o anjo da igreja diz: ao vencedor de tal igreja, não é? Há bênçãos, há promessas para aqueles que forem perseverantes e fiéis. Bom, aqui no entendimento próprio meu, né, eu entendo o seguinte, que a dedicatória às 7 igrejas do Apocalipse, elas fazem parte de 7 igrejas que existiam na Ásia. Na Ásia Menor existiam Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Esmirna, essas regiões geográficas existiam. Mas, pelo fato do anjo prometer bênçãos para aqueles que permanecerem até o fim, entendo que aos 7 modelos de igreja presente na grande tribulação. Então, nós temos aqui as 7 igrejas como modelos para os crentes. Modelos para que venhamos a observar o que foi predito pelo profeta, por Jesus mesmo, o que vai acontecer para essas igrejas. É um modelo. Por quê? Porque a todas as igrejas são prometidas as bênçãos decorrentes da primeira ressurreição de Apocalipse e o arrebatamento. Então, por que eu creio que as 7 igrejas representam ali modelos também de igrejas da grande tribulação? Porque todas as promessas que Jesus garante às igrejas estão vinculadas a 2 momentos na tribulação, que é a primeira ressurreição, nós vamos estudar aqui, e o arrebatamento. A cada uma dessas igrejas, o anjo garante bênçãos decorrentes à obediência, referente à primeira ressurreição e arrebatamento. Vamos avançar. O que é a primeira ressurreição? O que é o arrebatamento? Vamos tentar entender o contexto em que está na palavra. Vamos entender esse contexto desses dois, da primeira ressurreição e o arrebatamento. Vamos ver. O que diz a primeira ressurreição de Apocalipse, capítulo 20? Apocalipse, capítulo 20, versículo do 4 ao 6. Então vi uns tronos, e os que se assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho da palavra de Jesus,
da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas aos outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é o que? A primeira ressurreição. Vamos voltar. Vamos terminar. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a esses não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo reinarão com ele durante os 1000 anos. Gente, vamos entender. Aqui são 3 conceitos. Nós temos a primeira ressurreição, a segunda morte também. Temos que entender o que é a segunda morte. Nós vamos falar também com mais tempo. Conforme o texto acima, as bênçãos, quais são as bênçãos? A bênção está aqui. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, meus irmãos, na tribulação, eu quero estar na primeira ressurreição. Por que eu quero estar na primeira ressurreição? Porque a segunda morte não terá poder sobre mim. Olha aí. Eu prefiro estar aqui. Bom, mas qual que é o preço que eu deverei pagar para fazer parte da primeira ressurreição? Está no mesmo versículo. Vi a alma daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Este é o preço para que eu venha pertencer à primeira ressurreição. Então vamos repetir: ser o que? Degolado por causa do amor, por causa do testemunho de Jesus, e não adorar a besta. Esse é o preço, meus irmãos. Eu não estou inventando nada, eu só estou pegando o que está na palavra. Vamos avançar. Então, vamos lá. Quem fará parte da primeira ressurreição? As almas, né, conforme o texto fala, e vi as almas. Então, quer dizer, entendo que quando o profeta fala em almas, é alguém que efetivamente morreu. As almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Hoje, se a gente ler aqui o Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, nós vamos ver que já existem algumas almas debaixo do altar de Deus, aguardando o quê? Que o Senhor venha julgar o sangue deles. O texto fala isso aqui. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano e verdadeiro Senhor, não julgas e vinga o nosso sangue os que habitam sobre a terra? E foram dados a eles roupas, e foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que passasse um pouco de tempo, até que completasse o quê? O número dos que aqueles que haviam de ser mortos para participar ali com eles. Então, meus irmãos, esses aqui são os mártires. Esses são os mártires da igreja. E serão os mártires. Eu posso estar olhando para alguns deles aqui. Posso estar olhando para alguns deles aqui. E eu também me incluo. Então, meus irmãos, estamos aqui hoje debaixo do altar, ainda já tem essa abertura, ainda tem uma parte dessas almas. E também a segunda parte do versículo, que fala o quê? Aqueles que não adoraram a besta, nem a imagem, nem receberam o seu sinal na fronte, nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Podem ser almas ou seres viventes do arrebatamento. Veja bem, a besta, a gente sabe que o reinado dela vai existir. E ela vai marcar a todos aqueles que se debruçarem, se adorarem a ela. A esses serão dados sinal na mão ou na testa. Isso está escrito na Bíblia. Agora, aqueles que sobreviverem a essa perseguição, porque quem não tiver o sinal da besta na mão, não vai poder comprar nem vender. Então vai viver de quê? Vão ser uns tempos difíceis para a igreja. Agora, expliquei, podem ser almas ou seres viventes. Então, nós temos na primeira ressurreição
os mártires e aqueles que não se converteram à besta. Enfim, qual será a marca do modelo das 7 igrejas do Apocalipse? Perseverança. Esse é o resultado. Precisa de ter perseverança. Perseverança dos vencedores. Vamos ver agora cada igreja, cada representatividade da igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, vendo a mesma palavra de Jesus, ao vencedor, dar-lhe comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Meus irmãos, comer da árvore do paraíso de Deus. Vou ter algum juízo aqui? Alguém vai me julgar por minhas ações ou não? Não. Ele diz: ao que vencer em tempos, os perdedores estavam de fora. Agora, aos vencedores será dado comer da árvore da vida que está no paraíso, sem passar pela segunda morte. Olha a bênção. Aquele que vencer na igreja de Éfeso, nesse modelo de igreja de Éfeso, ele não passará pela segunda morte, porque a ele será dado comer da árvore da vida diretamente no paraíso. Isso é uma bênção decorrente da tribulação. Primeira ressurreição. Vamos lá. O anjo da igreja de Esmirna escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o quê? Dano da segunda morte. Glória a Deus. Olha que interessante, gente. Bênçãos decorrentes da grande tribulação. Não vai passar pela segunda morte, vai passar direto para a primeira ressurreição. Não receber dano da segunda morte é fazer parte da primeira ressurreição. Ser um mártir ou ser arrebatado. Porque aquele que não se curvar diante da besta, esse vai vencer, esse vai resistir até o final. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei um maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece senão aquele que o receber. Bom, o que significa receber o maná? É jamais ter fome. O maná não descer do céu e não alimentar o povo. Ter o maná escondido significa não ter fome. Apocalipse 7, que de versículo: estes são os que vieram da grande tribulação. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma, nenhuma cairá sobre eles. Temos o que? Uma bênção relativa ao arrebatamento. A igreja diz de Pérgamo. Tiatira: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Gente, é reinar com o Messias, o milênio. É reinar o Messias com o milênio. Olha aqui. Ter o poder sobre as nações não é pertencer à primeira ressurreição e reinar com Yeshua durante 1000 anos. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder da morte nem da segunda, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quinta igreja de Sardes: ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida, meus irmãos, não vai ser nem aberto para esses crentes que sobreviverem. Antes, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Quem usa vestes brancas hoje? Aquelas almas que estão debaixo do altar de Deus, que eu falei com vocês, né? Que eles estão lá, que eles estão aguardando. E aquela visão dos grandes, dos vencedores, né? De Apocalipse capítulo 7, quando João pergunta, um ancião pergunta para João: quem são eles? Aí João fala assim: mestre, tu sabes, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, trocaram as suas vestiduras, lavaram as suas vestiduras, o sangue do Cordeiro. Meus irmãos, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: ao que vencer,
Eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus e também do meu povo. Meus irmãos, no capítulo, aqui não estou conseguindo ver, mas existe a referência dos 144.000 que receberão o quê? A marca de Deus na pedrinha. O mesmo que fala aqui na igreja, na sexta igreja. E olhei que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e os 144.000, e em suas testas tinha escrito o nome do seu Deus. Quer ver? Aí, o nome do seu Pai. Novamente, meus irmãos, bênçãos decorrentes daqueles crentes que ficaram na grande tribulação, decorrentes ao que? A primeira ressurreição. Está vendo? O nome do meu Deus será o meu Pai. Sétima igreja. Laodiceia escreve: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assentar no trono significa governar o milênio junto com Yeshua, o mesmo bênção da igreja de Éfeso. Meus irmãos, vocês estão entendendo a correlação dos textos? As igrejas, elas representam modelos de igrejas que estarão aqui na grande tribulação. Bom, vamos falar sobre o arrebatamento. Novamente voltamos para Mateus capítulo 24. O que entende Mateus capítulo 24 sobre o arrebatamento? Estando dois homens no campo, um será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada um e deixada a outro. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus capítulo 24. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu entendo que existirá um momento de tranquilidade. Porque, veja bem, a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando no campo, de repente são tragados. Quer dizer, cadê aquele momento, cadê aquela tribulação, aquela perseguição? Eu leio esse versículo com esse olhar, trabalhando, estando no campo. Mas quando eu vejo Tessalonicenses capítulo 5, ele fala assim: pois quando estiver dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Então, ainda que o momento esteja tranquilo na palavra, eu vejo uma palavra aqui que não me deixa muito tranquilo. Por quê? As dores de parto vêm sem prever, meus irmãos. Eu não tenho essa dor, mas as mulheres que sentem a dor de parto, ela é inesperada. É isso que eu falo, a dor de parto daquela está grave, de modo nenhum escaparão. Bom, então Jesus ele fala sobre o arrebatamento, como será. Agora, conforme Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, o que fala sobre o arrebatamento? Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do quarto anjo. Aquele que lê aqui Apocalipse capítulo 14, verso 13, vamos abrir aí, por favor, vamos abrir nossa Bíblia, porque em Apocalipse capítulo 14, nós temos uma referência a um quarto anjo. Na minha Bíblia, ela vem separada algumas informações. Ela fala de uma quarta voz. Então, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo. Existe um arcanjo que fala aqui no versículo 14, no capítulo 14. Então, ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois suas obras já o acompanharam. Vamos pensar, vamos segurar esse versículo e depois a gente volta nele. Então, o anjo proferiu a palavra, bem-aventurados os mortos, a partir desse capítulo, a partir do capítulo 14, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, é uma referência à primeira ressurreição.
Morrer em Cristo, pelo Apocalipse, é morrer, é fazer parte da primeira ressurreição, que nós vimos o que significa a primeira ressurreição. Vimos que competirá a primeira ressurreição dos mártires e aqueles que não colocarem a marca da besta nos seus corpos. Bom, aqui vai uma pergunta para John Darby, que fez o arrebatamento pré-tribulacionista. Vamos pensar. Se o arrebatamento, se o arrebatamento será depois da primeira ressurreição, o que fala aqui? E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição vai acontecer primeiro. Depois, vamos abrir esse versículo aí de Tessalonicenses, para a gente acompanhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O que fala aí? Porquanto o Senhor, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Depois, está muito clara a palavra, depois nós, os vivos, os que ficarmos, olha para você ver que interessante, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceberam os dois versículos? O primeiro versículo fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para haver arrebatamento, tem que ter a primeira ressurreição. É uma ordem lógica, o que nós estamos analisando, uma ordem lógica dos versículos. No versículo 16, se dá a ressurreição dos mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, que estiverem vivos, seremos arrebatados. Então, vamos lá. Se o arrebatamento será depois da primeira ressurreição, como poderá o arrebatamento ser antes da tribulação? É uma pergunta? Não fecha. O que é pregado no arrebatamento pré-tribulacionista? Que haverá arrebatamento antes da tribulação. Opa, a igreja está salva. A igreja não vai passar por isso, meus irmãos. É isso que é pregado em todas as igrejas. Bom, mas analisando o texto de uma ordem bastante lógica, como poderá o arrebatamento ser antes da tribulação? Se as almas também não se converterem em imagem da besta, por quê? Eu entendo que na tribulação a besta fará os seus surdos, fará os seus servos ali, Então, vamos continuar nesse versículo. Esse versículo é muito interessante. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os que morreram em Cristo? Nós voltamos a Tessalonicenses. Conforme Apocalipse, são os mártires e aqueles que não colocaram a marca da besta. Ok? Essa é a parte da primeira ressurreição. Agora, quando acontecerá a primeira ressurreição? Por quê? A gente está tentando descobrir as coisas que estão escondidas. Mas a gente tem que estudar mesmo, tem que estudar a Bíblia, porque aqui está a verdade. Quando isso acontecerá a primeira ressurreição? O que diz Apocalipse capítulo 14, verso 3? Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Gente, para mim ressuscitar eu tenho que morrer. Apocalipse capítulo 14, ele faz um ponto ali de separação. Os mortos em Cristo, a partir daqui, desde agora, o profeta é claro, nesse ponto, Apocalipse capítulo 14, morre no Senhor, diz o Espírito. Bom, morrer agora eu quero passear com a gente, vamos passear no Apocalipse. Vamos voltar aí, Morrer agora, nesse momento, aqui no capítulo 14 de Apocalipse, o que a igreja vai ver? A igreja irá presenciar a abertura dos 7 selos. Vamos voltar no capítulo 6 aí. Capítulo 6 de Apocalipse. O que a igreja vai ver?
vai ver o que? Aberturas dos 7 selos, capítulo 6 ao capítulo 7. Então nós vamos ver. Vamos ver que esse cavalo branco, no versículo 2, o cavaleiro saiu com arco e foi dado a uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Vamos ver aqui, quer ver? Abriu, vamos ver o terceiro selo aqui, o 5. Quando abriu o terceiro selo, viu o terceiro servo dizendo: vem, e vi que esse cavalo preto e esse o seu cavaleiro com uma balança na mão. Meus irmãos, daí do capítulo 6 até o versículo 7, nós vamos ver a igreja aqui verá a abertura desses 7 livros. Vamos ver aí o cavalo amarelo e seu cavaleiro, no versículo 8. Seu cavaleiro, chamado Morte, e o inferno que estava seguindo, foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, a mortandade e por meio das feras da terra. O 5º selo, nós vamos ver isso, meus irmãos. A igreja gloriosa, a igreja vitoriosa, ela vai passar, ela vai assistir também o toque das 7 trombetas aqui do shofar, capítulo 8 ao capítulo 11, avançando até o capítulo 14, nós temos as 2 testemunhas profetizando. Nós vamos ver a mulher e o dragão, a mulher que tem um filho, o dragão leva esse filho para o deserto. Nós vamos assistir isso. Nós vamos ver o que? A descida de Satanás com seus anjos à terra. Os irmãos, vamos preparar. Vamos preparar para isso. Descida de Satanás com seus anjos à terra, conforme Apocalipse 12, versículo 9. Nós vamos o que? Ver a besta e marcando os seus. Ela fará a marca dos seus, daqueles que não guardarem os mandamentos. Aqueles que se prostrarem diante dela não terão seu nome escrito no livro da vida. Vamos ouvir as 3 vozes dos anjos até a 4ª voz dos anjos. Aí, nesse momento, cela. Então, nós vamos ter o quê? Desde agora, aqui encerra, no capítulo 14, desde agora, aqueles que morrem no Senhor, eles são o quê? Os bem-aventurados. Vamos avançar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como eu falei com vocês, para ser ressuscitado, para ter a ressurreição, precisa de ter morte primeiro. Então, agora, vem o arrebatamento. A ordem cronológica é: primeiro nós vamos ver os mortos ressuscitarem. A igreja vitoriosa que será arrebatada, que passou por todas essas tribulações, ela verá o ressurgimento dos mortos. Olha que privilégio, meus irmãos. É por isso que a nossa fé, é por isso que a gente tem que estar muito bem pautado na palavra. Porque os tempos que virão são maus. Nós não podemos ser ingênuos. Agora vem o arrebatamento. Depois o quê? Da primeira ressurreição. Conforme Tessalonicenses. Porque ele fala aqui bem claro, nós já lemos esse texto. Depois nós, os que ficarmos vivos, é claro, porque muitos vão morrer. Quer dizer, a tribulação vai ser muito forte. Não é que Paulo está falando aqui, ó, depois nós, o que ficarmos vivos, não é aquele que vai ser arrebatado que vai ficar, não. Não tem espaço para 2 arrebatamentos na Bíblia, meus irmãos. Não existe um Apocalipse. 2 arrebatamentos não existe. Então Paulo, ele deixa muito claro que depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Junto com eles quem? Com os mortos, que serão ressuscitados. E vai acontecer o quê? As bodas, regozijemos, exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A sua noiva já se ataviou, ela já se preparou. Olha que você vê que interessante como que os tempos, eles estão se fechando. Os tempos se fecham. Bom, aqui nós vimos o arrebatamento conforme Tessalonicenses. Ok? Revelação do livro de Paulo. Vamos ver o que diz o Apocalipse. Conforme o Apocalipse, o arrebatamento vai dar aqui no mesmo capítulo 14. Vamos abrir aí para vocês verem. Vamos abrir aí no capítulo 14 de Apocalipse. O que fala? Vamos pegar lá no versículo 13. Nós já lemos, né? Apocalipse 14, versículo 13.
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois suas obras nos acompanham. Vemos, né? Um momento de corte. Morreram agora. Versículo 14. Olhei, e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo uma cabeça, uma coroa de ouro, uma mão sobre a foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Meus irmãos, tribulação serve para amadurecer crente, serve para nos amadurecer. Olha que visão maravilhosa que o anjo tem, porque a seara da terra já está madura, pode vidimar, pode arrebatar a ceifa. Morreram primeiro, lá no versículo 14, morreram aqui, os mortos em Cristo. Depois, pode ceifar. Por quê? Os mortos já morreram, agora vai ser o quê? A igreja subir. Ainda outro anjo saiu do santuário, que está no céu, qual também tinha uma foice afiada, e saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e chamou com grande voz o que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vitima os cachos da videira da terra, porque as suas uvas já estão maduras. Eu estou maduro para ser colhido. Estou maduro aqui na terra para ser puxado. Aí que vem uma explicação interessante para a abreviação dos tempos, porque o Senhor falou, Jesus falou em Mateus capítulo 24, que se os dias não fossem abreviados, aí nós entendemos que são as semanas de Daniel. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? São os santos, meus irmãos, os santos que vão ficar na grande tribulação e serão arrebatados. Então, pela misericórdia do Pai, essa tribulação ela é cessada, os cachos já maduros são colhidos. Bom, aqui em Mateus capítulo 24 também, e enviará ele os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais se ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o arrebatamento ele vai ser da igreja, né? Quando nós lemos aquele texto que fica somente na região de Jerusalém, né, que o Senhor fala lá que fuja para os montes, sai das grávidas, sai dos campos, deixa as coisas em casa, nós percebemos que o mover vai ser em toda a terra. Agora, meus irmãos, para a gente já começar a concluir, tem a visão dos glorificados. A gente não pode falar só de tribulação, a gente tem que falar também da bênção. Olha a bênção, Apocalipse capítulo 7, está vendo? A ordem, ela não está. E som. A ordem, no capítulo 7, João visualiza os santos que foram arrebatados. E está nesse versículo aqui, está nesse capítulo, vamos ver. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma grande multidão, não são almas, olha o detalhe, não são almas. Almas nós vimos lá. Aqueles que estão debaixo do altar de Deus, que foram ceifados, que tiveram as cabeças degoladas, ali são almas. Aqui estou vendo uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com as palmas nas mãos. E clamavam com grande voz: a salvação do nosso Deus está
que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e os anciãos, um momento maravilhoso, meus irmãos, os anciãos dos 4 seres viventes se prostraram diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus pelo século dos séculos. Glória a Deus, glória a Deus. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam compridas vestes, quem são eles e onde vieram? O anjo pergunta para João. E eu, quando eu li esse texto, a gente tinha um grupo de estudo, e eu li esse texto e eu perguntei para um amigo meu assim: Normas, será que vão ver meu rosto? Eu perguntei, falei: Senhor, será que como é que eu estou ali nesse retrato? Meu irmão, está amarrado, meu irmão. Nós não estamos nessa não, a gente vai ser arrebatado. Aí eu comecei a estudar esse texto, a partir daí eu comecei a estudar. Porque ele crê no tribulacionismo antes da no arrebatamento, antes da tribulação, né? Depois eu vou entender. Então, de onde eles vieram? E respondi: tu sabes, disse-me ele. Esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, que serve de dia e de noite, no meu santuário, e aqueles que estão sentados sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o céu, o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio, diante do trono, os apacentará e conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Cessou, meus irmãos, entramos sem passar o que? Pela segunda morte. Vamos falar aqui também da segunda morte, que é rapidamente. Nova visão dos glorificados, os remidos entoam o cântico de Moisés. O cântico que a gente já treina aqui, não é? A gente não treina o cântico de Moisés? Nós já estamos treinando o coral celestial, meus irmãos. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, olha aí, ó, os que venceram a besta, e a imagem, a sua imagem, o seu número, que estavam em pé diante do mar de vidro, tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são suas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Que bênção, que bênção. Estaremos aqui. Agora, vem o juízo, vem a segunda morte. Então, meus irmãos, nesse momento, a igreja gloriosa, vitoriosa, foi arrebatada, fazendo parte da primeira ressurreição ou do arrebatamento. Agora vem o juízo de Deus e viu os mortos. Aqui no capítulo 20, muito claro isso. E viu os mortos. Não viu almas, viu mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nós estamos no capítulo 20. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vocês leram comigo que melhor estar na primeira ressurreição do que na segunda morte. O livro de uma das igrejas, agora esqueci qual, fala que é melhor estar aqui, na primeira ressurreição. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não quero estar na segunda morte, meus irmãos. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, depois disso vem o quê? O juízo. Quem fala isso é Hebreus. Então, meus irmãos, o que eu entendo dessa parte? A nós está
concebido morrer apenas uma vez. Apenas uma vez. Vamos entender bem esse versículo de Hebreus, que é muito interessante, que ele explica o versículo de Apocalipse. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vamos pensar, se eu morrer agora, eu morro uma vez. Depois, vem o quê? A segunda morte. Pelo que eu li para vocês, eu morro agora, o que me aguarda é o quê? As minhas obras, que está escrito no livro da vida. Por quê? Hebreus diz que aos homens, eu me incluo, está ordenado morrer uma vez só. Depois vem o quê? O juízo. É claro. Depois vem o quê? Vem o juízo, a morte. Agora, se eu sou arrebatado, eu não passo pelo juízo. Elias e Eliseu são os dois arrebatados. Pela Bíblia, pelo Apocalipse, Enoque, desculpa, Elias e Enoque não foram julgados. Aí você me pergunta, bom, Yeshua desceu à terra e pregou o Evangelho a toda a criatura. Não foi? Nós temos essas passagens. Agora, o pregar o Evangelho e receber a Cristo muda o que foi escrito no livro da vida? Vamos pensar. O livro da vida é escrito em terra. É a minha vida que está sendo avaliada. E nesse livro se escrevem os meus atos. Esses atos, depois que eu morrer, eles podem ser alterados. Quando eu estiver vivo, o Senhor pode ter misericórdia. Agora, os mortos, que obras farão para que as ações sejam transformadas no livro da vida? Esse versículo de Hebreus, ele explica o parecer da segunda morte. Então, meus irmãos, por que restaurar a igreja do meio século? Porque ela será o modelo da igreja do último. Então, que a gente se prepare. Vamos nos preparar. Está aqui também o e-mail. Eu sei que o assunto é interessante. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E os irmãos que tiverem dúvida, quiserem conversar, a gente pode falar, porque esse assunto eu gosto, porque eu também estou aprendendo. O que eu estou passando para vocês é aquilo que o Senhor me passou. Então, de modo que a gente venha a crescer junto. Tá bom? Então, que o Senhor abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Somos a igreja do último século. Somos a igreja do último século. Amém, irmãos? Está retornando às práticas da igreja do primeiro século. Para a honra e a glória do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por esta palavra que trouxe clareza e perguntas para nós. A gente começa a entender quando a gente começa a perguntar. É um assunto. Eu me converti em busca de entender o Apocalipse. Falaram que me enganaram, falaram que a igreja estava dando estudos sobre o Apocalipse. Cheguei lá, aceitei Jesus. Passei para frente. E até hoje eu ainda quero aprender, né? Porque os tempos que nós vivemos, nós vemos esses cumprimentos proféticos. Amém? Estamos neles, né? E à medida que o Rodolfo foi tocando aqui, a gente vai identificando. Nós celebramos a festa de Yom Kippur, né? Onde em Rosh Hashanah, né? O livro da vida é renovado, né? As nossas obras são revistas. Nós não sabíamos disso, né? Nós pensávamos que uma vez que aceitou Jesus, o nome foi escrito no livro da vida, selou o povo. Infelizmente,
muitos ainda, né, estão crendo assim, e se a gente fala diferente, a pessoa se ofende. Mas glória a Deus que o Espírito de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor, tem falado às igrejas, né? Tem falado às igrejas. E eu creio que ainda por esse tempo o Senhor vai trazer clareza à igreja, porque Ele é dele. E toda confusão vai ser removida em nome de Yeshua. Essa obra é do Espírito Santo, né? Ele que faz no coração de cada homem, cada mulher, e especialmente dos líderes, dos pastores. Então, a nossa oração é nesse sentido de que o Senhor abra o coração dos pastores, que eles possam mesmo. Hoje eu estava lendo Lucas, capítulo 1, eu fico impressionada de ver agora, né, toda a judaicidade de Jesus, dá até vergonha. Eles passaram em cima daquilo. Foi circuncidado ao 8º dia, e como de costume, seus pais o levaram, né, para ser apresentado, e aí veio as profecias, né, eu fiquei tudo aqui, que é isso? Mas parece que houve um véu que foi colocado, né, e o Senhor, para a honra e a glória dele, vem tirando esse nosso véu. O nosso ainda não saiu completamente. O Senhor está removendo. E como nós aprendemos lá no seminário com o Rabino muito louco, tinha um seminário lá de Alagoas, o nome dele guardei. Tem que ver o Rabino. Ele disse aquela palavra que Jesus fala, né, em Mateus 11, é 11, né? 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então essa é a chave que nós, pastores, os líderes, precisamos receber. Mansidão e humildade para não fechar a questão. Permitir que o Espírito de Deus nos ensine e nós possamos andar, né, como essa igreja do último século, guardando o testemunho de Yeshua e cumprindo os mandamentos de Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, graças a Deus, eu louvo o Senhor pela vida dos irmãos, né, numa segunda-feira, que estão aqui com toda essa sede, essa disposição, e fomos de fato brindados, né, abençoados por essa palavra. Né, bendito seja o Senhor pela vida do Rodolfo, todo o seu empenho em estudar, se preparar e nos trazer essa palavra nessa noite. Nós rendemos graças ao Eterno, Altíssimo Deus, soberano. A Ele pertence a glória, louvor e domínio para todos sempre, porque é dele a santa iniciativa de a chegar a nós, trazendo as boas novas da salvação, a compreensão dos caminhos santos do Senhor, nos quais nós temos verdadeiro prazer. E nós louvamos, engrandecemos o Senhor, Pai, que a bênção do Senhor, essa bênção que enriquece, que traz consolo, que traz paz, que traz fortaleza, venha sobre o teu servo, Rodolfo, sobre sua esposa, sobre os seus filhinhos, em nome de Yeshua. Cada vez mais ele seja instrumento do Senhor para a instrução da igreja, para trazer clareza, para que através dele o Senhor lance luz nas nossas trevas. Em nome de Yeshua, e nós entremos na plena luz do Senhor, assim como é a promessa do Senhor para Israel, e como nós estamos enxertados, a recebemos, onde o Senhor diz que as trevas vêm cobrindo toda a terra, mas sobre nós já brilha a tua luz. Nós louvamos a Ti, rendemos graça em nome de Yeshua. E agora, Pai, leva-nos em paz, debaixo desta alegria, Senhor, debaixo desse fortalecimento espiritual que recebemos nessa noite, como Elias foi fortalecido pelo anjo do Senhor e pôde correr 40 dias. Senhor, no nome de Yeshua, cobre-nos também, Pai, com esta unção hoje, que ela venha, Senhor, nos robustecer no nosso espírito, para que nós sejamos, Senhor, estes santos da igreja, dessa igreja peculiar, pertencente ao último século. Essa é a nossa esperança, porque
porque a nossa saudade é grande do Senhor. E como nós ansiamos a tua volta e unirmos para sempre com o Senhor. Esse é o nosso desejo. Então, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Que o Senhor levante sobre nós a sua face, a faça brilhar sobre nós, dando-nos o seu shalom, tendo misericórdia de nós. Em nome de Yeshua, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos que têm carro, por favor, se for possível, né, tem os irmãos aqui de pé.